Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar a respeito de algo que essa semana, pelo menos, apareceu bastante para mim dentro dos meus grupos gratuitos, pagos, que é a questão da dificuldade em se relacionar. Agora, antes de eu começar a fazer esse trabalho, eu me achava a pessoa mais esquisita no mundo por causa das dificuldades que eu tinha com relação a me sentir segura com outras pessoas, conseguir achar grupos de pessoas onde eu pudesse ser eu mesma, conseguir administrar a minha necessidade de ter contato afetivo, de ter relacionamentos e também a minha necessidade avassaladora de ficar sozinha. E eu não sabia nesse momento que dentro desse público de filhas e filhos, de mães e pais que têm fortes traços narcisistas, porque a gente não pode diagnosticar ninguém, mas a gente pode falar assim de traço narcisista, eu não imaginava que haveriam tantas pessoas com dificuldades extremamente semelhantes às minhas. Então aqui no canal a gente já falou a respeito de ansiedade social, de dificuldade em se relacionar, tem até um vídeo meu com a minha irmã, onde ela fala da preguiça dela de se relacionar, mas da necessidade dela de contato humano. E eu falei até um pouco a respeito do maladaptive daydreaming, né? O devaneio excessivo, que, lembrando aqui para todo mundo, não é um transtorno ainda diagnosticável, não aparece no DSM-5. Então aqui a gente não está falando de diagnóstico, não está tentando dar uma de psicóloga, que eu não sou, eu sou psicanalista. A gente não está tentando dar uma de psiquiatra. O intuito desses vídeos que eu posto é para criar um espaço para pessoas que se identificam com esses traços, para elas conseguirem finalmente falar em voz alta: caramba, eu não sou a única pessoa esquisita no mundo que tem isso. Eu me sentia tão isolada, tão desconectada da realidade, da vida dos outros, e aqui estou vendo um vídeo com situações com as quais eu me identifico. E eu posso, então, aprender mais sobre isso, ok? Então, hoje, eu quero falar especificamente de algumas dicas, tá? Algumas dicas para você que tem ou medo de se relacionar com pessoas ou preguiça de se relacionar com pessoas. Então, gente, antes de começar essa parte, deixa eu só dar uma dica para vocês que querem, de repente, um apoio meu para alguma questão pessoal sua. A partir do dia 7 de fevereiro, eu vou começar a fazer uma série de vídeos chamado Tari Responde, onde a gente vai selecionar algumas perguntas que vocês enviam para mim, clicando no link que está na descrição deste vídeo. Você pode descrever a situação que você está passando agora e me pedir algum tipo de conselho, de explicação. E aí, a partir do dia 7 de fevereiro, a gente vai postando os Tari Respondes, tá bom? Ok, tendo falado isso, o link está na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Existem muitas pessoas que, em algum momento de suas vidas, decidiram, não lembram, mas decidiram se isolar. Como assim decidiram se isolar? Eu gosto de descrever a consciência como uma estrelinha, uma bola de luz. E eu já falei em alguns vídeos, vou falar aqui também, que quando o bebê nasce é como se ele fosse um solzinho, uma estrelinha, com seus raios que vão se estendendo. E o que esses raios querem fazer? Um raiozinho desses quer se conectar com o mundo externo. Como assim? Quando o bebê nasce, ele não sabe que ele não é o centro do universo, porque para ele é o centro do universo. Ele não tem noção da diferença entre ele e do outro. Tanto que, se vocês observarem bebês, eles, no primeiro momento, eles não têm nenhum tipo de ímpeto para socializar. Bebês recém-nascidos não estão se jogando, até que eles não podem fazer isso, mas eles não estão se abrindo para todas as pessoas. Ele é isolado dentro dele e vai vazando a sua expressão através dos seus gritos, seus choros, suas expressões, seus movimentos. A primeira pessoa com a qual o bebê interage geralmente é a mãe. E é através desses testes de tentar contato com essa figura, que é a primeira noção do outro que o bebê tem, né? É através desse contato
que o bebê vai se sentir seguro ou não para fazer demais contatos com outras pessoas, outras situações. E aí a gente percebe que o bebê, ele fica muito apegado à mãe no início e conforme aquele laço vai ficando seguro, ele começa a se sentir à vontade para quê? Para então ficar no colo de outra pessoa, para então de repente interagir com uma outra criança, mas ele nasce dentro de si, se expressando, mas não se sentindo seguro ainda para interagir com esse outro. Agora, muitas coisas podem acontecer nesse período entre o nascimento do bebê e toda a experiência que ele tem com o conceito do outro que vai fazer ele se sentir seguro ou não para colocar suas partes de si, seus raios de sol no mundo. Se o bebê pensa, caramba, peraí, esse lugar fora de mim tá meio perigoso, acho que não é legal para mim não. Em algum momento a gente retrai. E aí, pessoas que por alguma razão, e a gente vai listar algumas possíveis razões aqui, que sentiram, não tem um espaço seguro para eu colocar os meus raios no mundo. As partes de mim não podem existir nesse lugar hostil. Vou manter essas partes dentro de mim. Quer saber? Esse outro me apresenta algum tipo de perigo. Não estou afim de ter muito contato com esse outro. E aí a gente tem pessoas que aqui para este vídeo eu vou colocar em duas categorias. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que, aliás, primeiro, dos dois grupos dessas pessoas decidiram voltar para dentro de si ou lá ficar por várias questões. Pode ser que elas não se sentiram seguras no mundo porque não tinha um parente, um pai, uma mãe, um cuidador para receber toda aquela expressão, para receber aquelas necessidades. Pode ser porque essa pessoa foi criada por pais que pensam a moda antiga, onde criança não era para fazer barulho, criança era para ser vista, não ouvida. Então a criança cresceu num ambiente onde a sua experiência de família foi ficar calada e não se expressar. Então não teve prática mesmo nesse sentido de se expor, não é? Pode ser que essa pessoa, essa estrelinha, essa bolinha de luz decidiu voltar para dentro de si, porque quando ela tentou sair para fora de si, ela sofreu abusos. Ou, gente, para vocês que têm pais super protetores, essa pessoa não tinha capacidade de existir, de brincar, de fuçar a realidade, de ver como é que funciona essa mão que eu tenho, esse outro, esse mundo. E aí, esse serzinho tendo sido podado em várias situações, não tendo recebido liberdade de desenvolver suas próprias habilidades, porque os adultos estavam sempre fazendo algo por essa criança, de não ter liberdade de escolher o que ia fazer com o próprio tempo, porque os adultos podavam e falavam, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, você só pode isso. Essa pessoa associou o contato com o outro com uma sensação sufocante e insuportável de não poder ser ela mesma. Então, quando ela pensa em se relacionar, ela já pensa, ai, que saco! Eu vou ter que fazer o que eu não quero, do jeito que o outro quer, no tempo que eu não quero. Ai, meu Deus, não vou, não tô a fim de ser sufocada, invadida, isso não é pra mim. E aí a gente também tem aquela pessoa que ela tem esses medos, ela acha que é muito difícil, perigoso se relacionar com o outro por outras questões. Às vezes essa questão, mas às vezes também porque ela pensa, eu sou tão desinteressante, eu tenho tão pouco para oferecer para alguém que, quer saber, eu vou até evitar a rejeição e a humilhação e eu simplesmente não vou fazer esforço de me relacionar. Então a gente tem aqui um grupo de pessoas que acha que relacionamento significa sinônimo de se perder e, consequentemente, isso é dor, quem quer se perder. E um outro grupo de pessoas que acha que relacionamento é sinônimo de rejeição, de todo mundo conseguir enxergar como você é ridícula, como você é pouco interessante, como você não merece amigos. Independente do seu caso, e saiba que nós temos várias partes diferentes da nossa personalidade. Então é perfeitamente possível que você tenha uma parte sua que fala, ai, que saco, não vou me relacionar com ninguém, eu tô de boa aqui no meu canto, não quero ter amigo mesmo, me deixa em paz.
E você pode ter uma outra parte dentro da sua mesma personalidade que pensa, ai, eu queria tanto me sentir parte do mundo, sentir que eu sou normal como outras pessoas, que eu tenho uma rede de apoio. E aí é uma confusão danada quando essas partes começam a entrar em conflito uma com a outra, porque uma quer se relacionar e a outra também quer, mas tem medo. E aí o que a gente faz? Nada! A gente não faz nada, fica com preguiça só de pensar e se isola mais ainda, porque parece que é muito esforço. Ok, beleza. Tendo dado essa introdução aí, essas pessoas que se isolam para dentro de si por medo de ser rejeitado, por preguiça de se relacionar, elas acabam desenvolvendo algumas características, ok? Essas pessoas, eu estou me incluindo aqui nesse grupo de pessoas. Hoje eu não tenho medo de me relacionar e não tenho preguiça também não, mas há muitos anos trabalhando isso, tá? Essas pessoas, elas costumam ser hipersensíveis a sons, coisas visuais, a humor dos outros, a mudanças de humor nas pessoas. E o que isso quer dizer? Quando elas saem do seu isolamento para o mundo, é como se fosse uma bomba Hiroshima em cima da cabeça delas, de estímulo, que elas não têm ferramentas para lidar, porque elas estão isoladas no seu tempo normal. E aí, elas percebem que quando elas saem de si para o mundo, esse bombardeio de coisa, ou seja, se tem um barulho num lugar que para você que tem amigos e sempre teve, nunca se isolou, aquele barulho não incomoda, para uma dessas pessoas que é hipersensível a muito estímulo, aquilo vai ser insuportável. Pode até apertar um gatilho dentro dela, onde ela precisa se retirar daquele ambiente. Para quê? Para recarregar as baterias. Então aqui eu queria explicar um pouco a respeito dessas tendências introspectivas, tá? Existem pessoas que para socializar, elas têm que pensar em, caramba, o que é esperado de mim mesma em situação social? Porque elas não têm experiência social, elas não tiveram amigos do jeito que outras pessoas tiveram. Elas não tiveram interação com outras pessoas para desenvolver habilidade social. Elas literalmente não sabem como se comportar. Então elas vão para o mundo sem nenhum tipo de guia. Aí as outras pessoas estão falando e elas já se sentem esquisitas e desconectadas. Então o que elas fazem? Elas desconectam, vão para o mundo do devaneio, elas estão lá com as pessoas fisicamente, mas elas não estão lá mentalmente. Ou então o que elas fazem? Elas ficam quietas, só pensando, ai, como eu sou inferior, eu não sei o que falar. Ou elas precisam sair de lá para recarregar as baterias. E se você é uma dessas pessoas, eu quero que você entenda que não tem nada de errado em você ter limites para quanto tempo você consegue interagir com outras pessoas. Você não deve se punir por isso, você não deve se achar inferior por isso, é apenas uma característica sua que você deve respeitar se quiser ter paz. Essas pessoas costumam também ter uma autoestima extremamente baixa. Então, se você é aquela pessoa que não quer se relacionar porque tem preguiça ou não quer porque tem medo de ser rejeitada, de forma geral, esses dois grupos de pessoas costumam achar que elas são inferiores de algum jeito, inadequadas de algum jeito. Tem uma nítida sensação de que elas não fazem parte da família humana, de que elas talvez não têm direito. E aqui, das pessoas que acham que não tem direito ou que não fazem parte da família humana, a gente ainda tem diferentes graus dessa percepção. Temos pessoas que falam coisas muito dolorosas para si mesmas, do tipo, eu sou esquisita, ninguém vai querer ser meu amigo, ai meu Deus, eu não sei como agir. Mas essa pessoa tem uma outra voz lá na cabeça que fala, tudo bem, eu sei que você se sente assim, mas nada a ver que você é esquisita, todo mundo é diferente, você não precisa se sentir dessa forma. E claro, tem uma batalha dentro de si, mas pelo menos tem uma voz mais racional que puxa essa voz dolorosa para a realidade. Mas tem também pessoas que estão piamente convencidas de que elas nasceram inferiores, de que elas são inadequadas e vão morrer inadequadas, que existe um defeito dentro delas e que algumas dessas chegam até ter ideação suicida
com a mentalidade de que já que elas são tão desprezíveis, eu tô fazendo o que aqui no planeta Terra? Vou já livrar o planeta Terra da minha presença porque eu sou desprezível e inútil a esse ponto. Essas pessoas não têm uma voz dentro de si ainda desenvolvida que possa puxá-la para a realidade e falar: nada a ver, como assim? Tudo bem que você teve uns traumas de infância, onde você teve pais super protetores invasivos, abusivos ou negligentes, ou a moda antiga, onde você não tinha direito de se expressar porque você era criança, e isso fez com que você não praticasse as habilidades para existir socialmente no mundo. Mas isso não precisa ser real pro resto da sua vida. Independente do seu grau de baixa autoestima, saiba que existem muitas pessoas como você, muitas mesmo, gente. E eu sei que quando a gente tá numa dor, a gente acha que é a única no planeta Terra. Você não é. Eu canso de lidar com pessoas com esses traços. Então, não se sinta como se você fosse a única pessoa defeituosa e não tem saída pra você. Então, aqui eu quero, na verdade, dar umas dicas, tá? A respeito de como que você pode encarar esse desafio de começar a socializar. Então, a primeira coisa que eu vou sugerir para você é que você entenda que isso vai exigir esforço. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, gente, acho que é Como Aprendi a Socializar, onde eu convidei uma amiga minha primeira amiga na fase adulta, inclusive, e a gente conta a história de como foi difícil o primeiro ano interagindo com ela, porque eu achava, eu não queria, né? Eu não queria sair de casa, não queria responder o telefone, quando ela mandava mensagem eu ficava de saco cheio, mas tinha aquela outra vozinha falando: eu quero amigos, eu quero amigos. Então, assim, entenda que vai ter esforço. Você tá indo contra uma programação da sua vida inteira e vai ter que ter muito esforço. Por quê? Se você tá em isolamento, você tem suas rotinas. E você vai ter dificuldade, de repente, em entender que quando você tem outra pessoa perto de você, você tem que pensar no que ela precisa. E, de repente, aquela rotina de tomar seu café da manhã de um jeito, fazer não sei o que depois do café da manhã, blá, 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 não vai poder existir hoje, porque hoje você está interagindo com outra pessoa. Em vez de ter aquela mentalidade de: ai, que saco, eu não acredito que eu vou ter que sair de uma das minhas rotinas, reflita, respire fundo e lembre, eu sabia que ia ter esforço. Parte do esforço era levar em consideração a necessidade e o desejo do outro e cooperar para que dê certo para os dois. Essa é a primeira dica. Aceita que vai ter esforço. Ah, não tô afim de sair, Tari. Ah, tô com medo de sair. É isso mesmo. Vá no desconforto mesmo. Outra coisa que eu gostaria de indicar, na verdade, a pior coisa que uma dessas pessoas pode tentar fazer, e eu cometi esse erro durante anos, é tentar se encaixar no senso comum. Você não é aquela pessoa que você vê na televisão naturalmente sociável. Você pode até ser extrovertida, como eu sou, apesar da minha necessidade de ficar sozinha. Mas não se compare com o que você decidiu na cabeça que é padrão de normalidade. Você provavelmente não vai curtir os papos superficiais, o tipo de interação intensa que seriam considerados normais. Não tente se encaixar no senso comum. Não ache que você tem que ser como as outras pessoas. Busque pessoas com habilidades, interesses e valores parecidos. Por exemplo, frequentemente pessoas com tendências esquizoides e esquivas. Esquizoide não quer se relacionar, esquiva quer, mas tem medo de ser rejeitada. Não estou diagnosticando, estamos apenas falando sobre as tendências, não é? Essas pessoas, para sentir um senso de controle e se entreter, elas frequentemente têm rotinas diárias, rituais, não é? Então, se você se relaciona em primeiro lugar com rotinas e rituais e não com outros seres humanos, se você se relaciona em primeiro lugar com um gato, com um bicho e não com outros seres humanos, então use as suas rotinas, os seus interesses específicos para buscar grupos de pessoas que gostam daquilo. Aí você, que já tem essa dificuldade social, vai ter um negócio em comum com a pessoa. Você vai conseguir conversar com ela sobre aquilo. Então, os meus grupos de amigo hoje que eu me relaciono são amigos de quê? Da parte da arte, da parte da psicanálise, da parte da dança, né? Do canto da dança. E eu, me relacionando intensamente com os meus hobbies, fui achando pessoas que tinham hobbies parecidos. Aí eu já não me sinto tão esquisita. Outra coisa que eu sugiro
é que você entenda que você está passando por um período dificultoso de sair da sua casca protetora e escolha pessoas particularmente empáticas e compreensivas. E a terceira coisa que eu sugiro é que você observe atentamente quais são as regras que você precisa respeitar para se sentir seguro com as pessoas. Então, por exemplo, quando eu e a Priscila, a gente estava se conhecendo, naquele primeiro ano dificultoso, eu falava para ela: Pri, eu tenho que explicar um negócio para você. Eu quero muito sua amizade, mas uma parte minha nunca quer falar com você, nunca quer te ver, nunca quer sair. Toda vez que você me liga, eu tenho um grito de frustração na minha casa, porque eu não acredito que eu vou ter que parar a minha rotina para te atender. Você, por favor, tenha muita paciência comigo, porque quando passar o meu nervoso, eu vou entrar em contato, a gente vai conversar, e eu também vou sair com você com uma certa regularidade. A Pri nunca entendeu como que uma pessoa poderia ser como eu, mas ela é feita de empatia, e ela sentia compaixão por mim, e ela era muito, muito, muito paciente. Aí ela falava: beleza, amiga, você precisa de um tempinho para ficar sozinha? Não tem problema, quando você estiver bem, manda uma mensagem. Então, se comunique com essa pessoa super empática, tá? Que não vai ficar julgando você, porque você tem necessidades esquizoides ou esquivas, né? E identifique o que você precisa. Fala para sua amiga: olha, a gente até pode sair hoje, mas se eu falar a palavra melancia no meio de uma frase, você entende que significa que eu preciso vazar daquele local o quanto antes? Combinado? Combinado, amiga. Aí o que você faz? Você faz o esforço de sair. Estando lá, se você tá muito meu Deus, qual é a palavra? Sem energia, você já percebe: meu Deus, eu não posso mais ficar aqui, eu devo ficar sozinha. E já solta aquela melancia no meio da frase. A sua amiga entende e vocês vazam. Não tenha medo de falar exatamente o que você precisa para a pessoa. Não fale para atacá-la no meio da sua fúria, da sua irritação, da sua raiva. Apenas explique para ela a sua necessidade. Ok. Então, como que você pode explicar para ela a sua necessidade? Faça uma lista. No seu dia a dia, abre um documento no Google Docs ou abre um grupo no WhatsApp, só para você ir colocando em forma... Depois tira outra pessoa. Só para você ir colocando o que você aprende sobre as suas necessidades. Então, por exemplo, você faz uma lista de coisas que sobrecarregam você. E você compartilha essa lista com a pessoa com quem você está começando a se relacionar. Ou já está se relacionando, né? E você precisa melhorar essa relação. Então você fala para ela: olha, quando a gente sai para ambientes onde tem muitas pessoas, isso me sobrecarrega. Se eu ficar saindo pro banheiro toda hora e demorar tipo 15 minutos para voltar, é porque eu preciso, tá? Não precisa ficar preocupada. Olha, se a gente sair hoje num ambiente onde vai ter gente dançando, eu vou ficar sozinha num canto escuro observando as pessoas, tudo bem? Por favor, não fique me cutucando falando: você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? É o jeito que eu consigo conviver em grupo. Então, se você ficar me perguntando se eu tô bem, eu falando: vamos dançar, vamos beber, isso me sobrecarrega, eu vou ter que ir embora pra casa. Olha, me sobrecarrega quando você dorme aqui de um dia para o outro, porque eu tenho rotinas matinais que me ajudam a sentir que eu tenho controle na minha vida, que tá tudo bem. Aí quando eu acordo de manhã e tem um ser humano que tem necessidades próprias, que são diferentes das minhas necessidades, eu começo a surtar, aí eu saio da minha paz. Faz uma lista exata do que sobrecarrega você e comunique-se com outra pessoa. Outra dica: não tenha o plano de agradar o outro. Tenha sempre um bom plano de saída. Como assim? Para você que acha que não é interessante, que se sente rejeitada, que eu não sou boa o suficiente, que ninguém quer ser minha amiga, vá assistir a série Manual da Maldade para quem não sabe dizer não. Porque essa coisa de ser boazinha patológica, bonzinho patológico, isso só vai criar situações onde você não sabe falar não, você é totalmente invadida, invadido, e aí você conclui: credo, que horror esse negócio de socializar. Quer saber? Eu acho que é melhor ficar sozinha, me sentindo solitária lá em casa, mas pelo menos eu não tenho que lidar com esse bando de gente invasiva. Quando na verdade era você que não falou não, né? Então, se você tá fazendo o esforço de socializar agora e você é a tal da boazinha patológica, então tenha muito claro na sua cabeça que se você
objetivar agradar o outro, você só vai entrar cada vez mais no seu isolamento. Porque você só vai ter experiência dolorosa atrás da outra. Não tem como, com baixa autoestima, achando que ninguém gosta de mim, não tem como você não estabelecer limites e ainda chegar à conclusão que relacionamentos são coisas que você quer ter, que vale a pena ter, que você tem capacidade. Então, tenha um plano de saída. Como assim? Ah, eu decidi sair para um jantar, né? Antes de sair para o jantar, já tem alguma forma de você conseguir vazar de lá se você precisar. Então já chega lá falando: ai, amiga, muito obrigada por me convidar, era muito importante pra mim te ver, mas ó, só tô te avisando, eu vim prestigiar você, mas talvez eu tenha que sair mais cedo, porque eu tenho uma coisa muito importante que eu tenho que resolver, tá? Você não leva mal? Meu amor, muito obrigada pelo jantar. E você tá lá: ai, meu Deus, já conversei, já saí de casa, já deu isso aqui, meu Deus do céu, eu quero meu Netflix, eu quero beijar meu gato, ai, que horror. Aí você vai lá pra sua amiga e fala: meu amor, muito obrigada, eu amei te ver, mas eu preciso vazar agora. Tenha um plano de saída. Proteja-se. Você é esquiva, você é esquizoide. Proteja-se, proteja a sua energia, mas não deixe de socializar. Saiba, conheça quais são as atividades que você, com essas tendências, precisa para se acalmar. Então, por exemplo, às vezes eu fico tão sobrecarregada, fico tão irritada, muita gente, muita coisa, muito estímulo, que eu tenho coisas específicas que eu faço para eu voltar a me acalmar, para aquele estímulo não me drenar a minha energia. O que eu faço, por exemplo? Tem um livro que eu estudo há muitos anos chamado Curso em Milagres. E aí tem o audiolivro dele. Então, frequentemente, quando eu tô com as emoções bagunçadas, ou super estimulada, eu vou para algum canto, eu começo a ouvir o meu livro e eu me acalmo, tá? Ou o que eu faço, eu vou pro banheiro direto. Se vocês me verem em ambientes com pessoas, eu sou extrovertida, não sei o que, mas eu vou sempre precisar me isolar. Eu já sei que o banheiro é meu localzinho, né? Então, quais são as ações que você faz que acalmam você? Quando você está super estimulado, o que você faz que ajuda você a ficar mais calminha, a voltar pro eixo? Tenha noção dessas suas atividades para se consolar, para se acalmar, e use. Sem medo, sem vergonha. Saiba, putz, eu vou ter que fazer esforço para sair do meu mundo. 2, esforço para considerar a necessidade do outro quando eu não quero. 3, esforço para socializar. Vou ter que ter um plano de saída, uma lista de coisas que me sobrecarregam para que as minhas amigas saibam o que eu estou passando. Não posso ficar priorizando agradar o outro, senão eu nunca vou chegar à conclusão que relacionamentos valem a pena. Eu vou sempre só ser invadida. Preciso saber quais são as coisas que eu faço que acalmam o meu sistema nervoso. Por quê? Porque você provavelmente é hipersensível. Estímulo tira você do eixo. Então, como que você acalma seu centro nervoso? E aí, o que eu queria também dar de dica é que pessoas com essas tendências podem ter crescido em ambientes onde as crianças existiam ao lado dos pais sem muita comunicação verbal, sem muita interação entre os dois. E aí, pode ser esquisito esse negócio de conversar com o outro. E essas pessoas podem ter um outro jeito de se nutrir da energia de outras pessoas. E isso eu entendo perfeitamente, porque eu sou exatamente assim do jeito que eu vou descrever para vocês. Às vezes, eu quero sair de casa e trabalhar numa cafeteria, eu vou num Starbucks, eu vou numa outra cafeteria, e eu não quero conversar com ninguém, mas eu preciso de gente. Então, às vezes, existem ambientes onde você, com essas dificuldades, pode ir não para conversar com ninguém, não para ter essa interação social, que é verbal, né, que já causa um desconforto na cabeça, que você sobrecarrega, só para estar no ambiente. Estar fisicamente perto de pessoas que você pode ficar observando, olhando, já nutre. É um tipo de socialização que, para quem usa muito de palavras, né, de interação, vai parecer meio idiota. Mas para nós que temos essa hipersensibilidade a ter que lidar com o outro, né, pra gente nutre. Quantas vezes eu não saí de casa, não é porque eu queria ver alguém, não. Eu queria ver várias pessoas, mas eu não queria interagir com ninguém. E
para quem me segue, eu também tenho uma penca de gatos. Eu sou a literal louca dos gatos, tá? Cuido bem dos meus gatinhos, mas por quê? Porque muitas vezes essas pessoas preferem a interação não verbal e simples com o animal, onde elas não têm que se preocupar com nada. O bichinho quer seu amor, você quer o amor do bichinho, é uma interação. Então, para resumir esse vídeo, ele foi bastante longo, mas eu queria dar essas dicas para vocês, tá? Não precisa se punir. Saiba que você pode sim aprender a ter relacionamentos saudáveis e nutritivos se você fizer esforço a longo prazo, respeitando a sua característica, a sua natureza, indo atrás de pessoas que têm hobbies parecidos, super empáticas, que você não objetive agradar a pessoa, onde você pode ser você mesma, com a sua lista de coisas que sobrecarrega você, com o seu plano de saída, não é? Com as suas saídas que não envolvem interação verbal com as outras pessoas. E dessas formas, com essas dicas, você pode ir aos poucos desenvolvendo, construindo, fortalecendo as habilidades sociais que você nunca aprendeu. Né? Quando a gente vai ver a história de pessoas que têm essas tendências, elas de fato foram isoladas ou se isolaram desde muito cedo. Elas não tinham amigo na escola, elas não iam para a escola, a mãe não deixava, o pai não deixava ter amigo depois da escola. Você vê as histórias dessas pessoas, elas não desenvolveram habilidade social. Não se puna por isso, você pode aprender respeitando a sua natureza. Bom, gatíssimas e gatíssimos, falei pra caramba nesse vídeo, mas por favor me dê um feedback, me fale se você que tem essas tendências está fazendo esse esforço aí de sair do seu mundo, porque você sabe que no final é muito bom ser hiperindependente, é muito bom ter suas rotinas, seus gatos, seus bichos, mas o ser humano foi projetado para conviver em sociedade e a gente floresce quando a gente tem acesso a um outro não invasivo, não julgador, acolhedor. Né? Com quem você possa ser você mesma. Então me fale nos comentários o que você teve de insight, de ideia, o que você vai tentar, qual é o esforço que você vai fazer. Eu já sei que é difícil, gente. Vocês estão falando comigo, o que eu mais sei é de dificuldade social, de não se sentir adequada, tá bom? Mas vamos mudar esse foco aí, porque é esforço mesmo, né? Então coloca aí nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo, o que você quer testar, fazer essa semana. Lembrando mais uma vez, o Tari Responde começa dia 7 de fevereiro. Clique no link na descrição desse vídeo, já me mande a sua pergunta, que a gente vai fazer uma série de respostas para vocês. E o que mais que eu tenho de informação? Para vocês que querem participar do workshop Entre no Seu Poder, dia 28 de fevereiro ele é lançado e a gente começa dia 16 de março. Beijinho para vocês, a gente se vê por aqui.